Você está fugindo de algo que Deus te chamou para fazer? Reflita sobre a história de Jonas e lembre-se de que sempre há tempo para voltar. Você já se perguntou por que Deus ficou zangado com Jonas? A história desse profeta é muito mais do que apenas um conto sobre um homem sendo engolido por uma baleia. Ela revela profundas verdades sobre o caráter de Deus e sua forma de lidar com a desobediência. Jonas foi chamado para pregar em Nínive, uma cidade conhecida por sua crueldade e maldade, mas em vez de obedecer, ele escolheu fugir. Por quê? Porque Jonas não queria que os ninivitas se arrependessem. Ele sabia que Deus era misericordioso e temia que se Nínive se arrependesse, Deus os perdoaria. A relutância de Jonas em seguir o chamado divino mostra que às vezes, nosso orgulho e preconceito podem nos afastar do plano de Deus. Deus, ao ver a desobediência de Jonas, não apenas enviou uma tempestade para detê-lo, mas também permitiu que ele fosse engolido por um grande peixe, dando-lhe tempo para refletir. A ira de Deus aqui não é apenas uma reação à desobediência, mas uma forma de guiar Jonas de volta ao caminho certo. No ventre do peixe, Jonas percebeu a gravidade de suas ações e orou, mostrando que até nos momentos mais sombrios, Deus está pronto para nos ouvir. Quando finalmente obedeceu, Nínive se arrependeu, provando que a misericórdia divina sempre prevalece, mesmo diante de grandes pecados. A história de Jonas nos ensina que não podemos fugir do chamado de Deus e que, por mais que Ele possa nos disciplinar, sua intenção final é sempre trazer arrependimento, reconciliação e restauração. Jonas foi instruído a pregar em Nínive, mas decidiu ir na direção oposta. A cidade de Nínive era conhecida por sua brutalidade e crueldade. Os ninivitas eram inimigos históricos de Israel, e o medo de Jonas não era apenas o de fracassar, mas também o de ser maltratado ou até morto pelos moradores. Ele sabia que Nínive era uma cidade cheia de maldade e violência, e esse conhecimento gerou nele um profundo medo. Contudo, a questão mais importante na mente de Jonas não era apenas o medo, mas a recusa de aceitar a misericórdia de Deus para com aquela nação pagã. Ele sabia que Deus, em sua bondade, poderia perdoá-los caso eles se arrependessem, e Jonas não queria que isso acontecesse. Para ele, os ninivitas não mereciam essa segunda chance. Assim, em vez de obedecer ao chamado divino, Jonas decidiu fugir na direção oposta, embarcando em um navio rumo a Tarsis, uma cidade distante e fora do caminho que Deus lhe havia designado. A fuga de Jonas pode ser vista como uma tentativa de escapar da presença de Deus, algo que ele sabia ser impossível, mas, em seu desespero e resistência ao plano divino, ele tentou de qualquer forma. No entanto, Deus não deixa seus profetas escaparem tão facilmente. Mesmo no mar, a presença de Deus o acompanhava. Foi então que uma violenta tempestade começou, ameaçando afundar o navio em que Jonas estava. Essa tempestade não era uma simples ocorrência natural, mas sim uma intervenção divina, e até mesmo os marinheiros pagãos que não conheciam o Deus de Israel, perceberam que algo sobrenatural estava acontecendo. Eles sabiam que essa tempestade era incomum e buscavam desesperadamente uma explicação. Tentaram de tudo para salvar o barco, jogando cargas ao mar e orando a seus próprios deuses, mas nada funcionava. Por fim, em sua angústia, os marinheiros lançaram sortes para descobrir quem era o responsável por aquela calamidade. As sortes indicaram Jonas, que havia permanecido em silêncio até então. Ao ser confrontado, Jonas confessou que a tempestade era culpa dele, pois ele estava fugindo da missão que Deus lhe havia dado. Os marinheiros, inicialmente relutantes, perguntaram o que deveriam fazer para aplacar a ira divina, e Jonas sugeriu que o jogassem ao mar. Os marinheiros hesitaram, tentando salvar Jonas de outra forma, mas a tempestade continuava a piorar. Por fim, sem outra opção, eles o jogaram ao mar, e imediatamente a tempestade cessou. Esse momento foi uma revelação não só para Jonas, mas também para os marinheiros que passaram a temer e respeitar o Deus de Israel. Mesmo diante da desobediência de Jonas, Deus usou essa situação para mostrar seu poder e misericórdia, tanto para Jonas quanto para aqueles marinheiros. Enquanto Jonas afundava nas águas, ele foi engolido por um grande peixe, uma criatura enviada por Deus para protegê-lo, não como punição, mas como uma oportunidade de reflexão e arrependimento. Durante 3 dias e 3 noites, Jonas permaneceu no ventre do peixe, orando e buscando o perdão de Deus, ciente de que não podia fugir do plano divino. Ao ser jogado ao mar, Jonas provavelmente acreditou que aquele seria o fim de sua vida. As ondas furiosas o cercavam, o céu continuava carregado e a tempestade parecia implacável. Nesse momento, ele deve ter sentido uma mistura de medo, arrependimento e aceitação do destino, ciente de que havia falhado com Deus. Sua desobediência parecia ter selado seu destino.
A imensidão do oceano era assustadora, e não havia mais volta, já que os marinheiros tinham feito o que ele próprio sugerira, jogá-lo no mar para aplacar a ira divina. O profeta, que antes fugia de sua responsabilidade, agora se encontrava nas profundezas da natureza, isolado e vulnerável. Mas em vez de punir Jonas com a morte, Deus, em sua misericórdia, lhe deu uma oportunidade inesperada de refletir sobre suas escolhas. No lugar de um castigo final, Deus enviou um grande peixe, muitas vezes descrito como uma baleia, para engolir Jonas. Isso não foi um ato de crueldade, mas sim de proteção. Dentro do ventre desse animal, Jonas estaria a salvo do afogamento imediato e teria tempo para reconsiderar seus atos e sua fuga de Deus. Em meio ao caos que ele enfrentava, Deus já estava orquestrando sua redenção. Durante 3 dias e 3 noites, Jonas esteve no ventre da baleia. Esse período de isolamento no escuro, cercado pelo silêncio das profundezas do oceano, foi um momento de profunda reflexão para ele. Naquele lugar incomum, longe de qualquer luz ou conforto, Jonas teve que confrontar seus próprios medos e sua desobediência. Ele percebeu a profundidade de suas ações e o quanto tinha tentado fugir de um chamado divino que ele sabia ser inescapável. A solidão dentro do ventre da baleia era um símbolo de sua desconexão temporária com a vontade de Deus, e cada minuto ali serviu para que ele meditasse sobre a gravidade de suas escolhas. O arrependimento de Jonas começou a tomar forma nesse ambiente de total reclusão. Não havia mais ninguém com quem ele pudesse compartilhar a culpa, ninguém para desviar sua responsabilidade. Ele foi forçado a confrontar a si mesmo, e mais importante, a sua relação com Deus. No escuro, sem saber se teria uma segunda chance, Jonas orou. Sua oração, cheia de arrependimento e súplica, revelava sua nova percepção de que não havia como escapar da vontade divina. A escuridão ao seu redor refletia o estado de sua alma no momento, confuso, perdido, mas ainda com esperança de que Deus o ouviria. Jonas percebeu que Deus não buscava destruí-lo, mas sim ensiná-lo. A desobediência de Jonas não resultou em sua destruição, porque Deus, em sua natureza compassiva, sempre busca restaurar, mesmo quando seus servos se desviam. A cada dia passado no ventre do peixe, Jonas se tornava mais consciente de que sua fuga havia sido um erro grave, mas que Deus lhe estava dando uma oportunidade de redenção. Dentro da baleia, ele também reconheceu a soberania absoluta de Deus. As profundezas do oceano, o grande peixe, a tempestade, tudo estava sob o controle de Deus. E assim como Jonas estava no ventre do peixe, protegido de um destino pior, ele percebeu que a proteção de Deus também estava com ele em sua missão para Nínive. Entender que a mesma autoridade divina que controlava o mar também controlava o destino de Nínive foi uma lição que Jonas precisava aprender para completar sua missão. Após passar 3 dias e 3 noites dentro do ventre do grande peixe, Jonas se arrependeu de sua desobediência. Ele percebeu que sua tentativa de fugir da missão que Deus lhe dera não apenas fracassou, mas também foi um ato de desrespeito à soberania divina. A experiência no ventre do peixe foi uma oportunidade para Jonas refletir profundamente sobre suas ações e sua relação com Deus. Nesse tempo de isolamento e escuridão, o profeta compreendeu que não poderia escapar da vontade de Deus e que era necessário se submeter ao seu plano. Esse arrependimento de Jonas não foi apenas uma mudança de coração, mas também uma rendição completa à missão que ele havia inicialmente rejeitado. Depois de ser vomitado pela baleia nas praias, Jonas finalmente aceitou a missão e foi até Nínive, uma cidade conhecida por sua maldade. Mas por que Deus estava zangado com ele inicialmente? A resposta está na resistência de Jonas em cumprir a vontade divina. Ele não apenas desobedeceu, mas tentou fugir para um lugar onde achava que Deus não poderia encontrá-lo, subestimando a onipresença de Deus. Deus não estava irado simplesmente pela desobediência, mas porque Jonas recusava a possibilidade de misericórdia para os ninivitas. Jonas acreditava que a justiça divina deveria ser mais severa e por isso, não queria que a cidade tivesse a chance de se arrepender. Quando Jonas finalmente chegou a Nínive e começou a pregar a mensagem que Deus lhe havia dado, algo surpreendente aconteceu. A cidade inteira, desde os mais humildes até o próprio rei, se arrependeu de seus pecados. Isso foi algo que o próprio Jonas não esperava. Ele acreditava que os habitantes de Nínive eram perversos demais para mudar seus caminhos. No entanto, a palavra de Deus tocou profundamente o coração daquelas pessoas, e elas decidiram se voltar para Deus em arrependimento genuíno. O arrependimento dos ninivitas foi uma demonstração clara de que a misericórdia de Deus está disponível para todos, independentemente de sua história ou pecados anteriores. Deus, ao ver o arrependimento da cidade, decidiu poupar Nínive, suspendendo o castigo que ele havia planejado inicialmente.
Isso revela um aspecto importante do caráter divino. Embora Deus possa se irar com o pecado e a desobediência, sua ira nunca é final. Ela sempre vem acompanhada de misericórdia para aqueles que se arrependem sinceramente e buscam a reconciliação com Ele. Para Jonas, essa reviravolta foi difícil de aceitar. Ele havia se preparado para ver Nínive destruída, mas em vez disso, foi testemunha do poder transformador do arrependimento. A misericórdia de Deus, que Jonas tanto temia que fosse concedida aos ninivitas, acabou se tornando o grande triunfo dessa história. Deus não deseja a destruição, mas a transformação. Ele não fica irado sem propósito. Sua ira serve para corrigir, disciplinar e, finalmente, salvar aqueles que estão dispostos a mudar seus caminhos. Essa experiência não só transformou a cidade de Nínive, mas também serviu como uma lição final para o próprio Jonas. A história nos ensina que a desobediência pode nos afastar de Deus, mas o arrependimento nos traz de volta à sua presença. A história de Jonas nos lembra poderosamente que, embora Deus possa se irar diante da nossa desobediência, Ele não nos abandona. Sua ira não é punitiva, mas corretiva. Quando Deus se irou com Jonas, foi porque Jonas tentou fugir de um chamado específico, algo que muitas vezes também fazemos em nossas próprias vidas. Deus havia designado Jonas para pregar em Nínive, mas o profeta resistiu, acreditando que os ninivitas não mereciam perdão. Ao tentar fugir da missão, Jonas experimentou a severidade de Deus, mas também sua misericórdia. Mesmo dentro do ventre do grande peixe, Jonas foi preservado e teve a oportunidade de refletir e se arrepender. O mais impressionante nessa história é que Deus sempre oferece uma chance para o arrependimento e a redenção. Jonas, ao perceber o erro de suas ações, se rendeu ao plano divino e aceitou sua missão. Isso nos mostra que, independentemente de quantas vezes tenhamos falhado ou fugido do que Deus nos chamou para fazer, Ele ainda está pronto para nos receber de volta. Seu propósito em nossas vidas continua presente, esperando que tenhamos a coragem de reconhecer nossas falhas e retornar ao caminho que Ele nos designou. O desafio, muitas vezes, está em reconhecer quando estamos fugindo de nossas responsabilidades, assim como Jonas fez. A fuga de Jonas não era apenas uma fuga física, ela também simbolizava uma rejeição interna do plano de Deus. Muitas vezes em nossas vidas podemos estar fugindo de algo que sabemos que Deus quer que façamos, seja por medo, insegurança ou mesmo por preconceito, como no caso de Jonas. No entanto, a história nos ensina que fugir não nos protege das consequências, e que o verdadeiro caminho para a paz interior e o cumprimento do nosso propósito é enfrentar o que Deus nos chama a fazer com coragem e fé. Você está fugindo de algo que Deus te chamou para fazer? A história de Jonas nos convida a refletir sobre isso. A grande mensagem é que nunca é tarde demais para voltar. Não importa quão longe tenhamos ido na direção errada, Deus está sempre pronto para nos redirecionar ao caminho certo. A oportunidade de redenção está sempre à nossa disposição, mas cabe a nós decidir se aceitaremos a missão e confiaremos em Deus para nos guiar. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos como este. Aqui estamos sempre trazendo novas reflexões e ensinamentos inspirados nas histórias bíblicas. E claro, deixe seu like se este vídeo te ajudou de alguma forma, isso nos ajuda a continuar produzindo mais conteúdo para vocês. Compartilhe também com amigos e familiares para que eles possam aprender e refletir sobre essas histórias poderosas. E queremos saber sua opinião. Comente aqui embaixo o que você achou da história de Jonas e como ela te impactou. Sua participação é muito importante para nós.